Havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vicente Caropreso, eu tenho a cor da pele branca, cabelos grisalhos, olhos castanhos, visto uma roupa azul marinho com a camisa azul clara, tenho 1,79 m de altura e eu estou na sala das comissões na Assembleia Legislativa. Para dar início, meus amigos, deputado Sargento Lima, deputado Ivan Atz, deputado José Milton Schaeffer, os outros que eventualmente nos acompanham pela internet. O Marcos da Rosa está online? Está online, ok. Para dar início, dou boas-vindas ao novo membro da comissão, deputado Marcos da Rosa. Informo ainda que, em razão da ida do deputado Jair Mioto para a mesa diretora desta casa, faz-se necessária a realização de eleição para o cargo de vice-presidente desta comissão. Em cumprimento ao regimento interno, declaro abertas as inscrições para o cargo de vice-presidente da comissão. Foi apresentada, senhores, a indicação do deputado Marcos da Rosa para o cargo de vice-presidente. Está aberta a votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Declaro eleito para o cargo de vice-presidente desta comissão o senhor deputado Marcos da Rosa. Primeiro, discussão e votação da sétima reunião ordinária, da ata da sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 20ª legislatura. Os que forem a favor, permaneçam como estão, aprovada. Segundo, ordem do dia. Eu proponho aos colegas deputados a discussão e votação de requerimentos se aceitam que a aprovação seja em bloco. Algum óbice? Não? Aprovado. Eu vou ler só o número dos requerimentos e o autor. Requerimento 322-2025, deputado Júlio Garcia. Requerimento 334-2025, Júlio Garcia. Requerimento 358-2025, deputado Lucas Neves. Requerimento 374-2025, Vicente Caropreso. Requerimento 377-2025, deputado Vicente Caropreso. Requerimento 0015-2026, Vicente Caropreso. Requerimento 16-2026, Vicente Caropreso. Requerimento 17-2026, Vicente Caropreso. Requerimento 009-2026, deputado Júlio Garcia. Coloco em discussão e votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão, aprovados. Discussão e votação de pareceres. Deputado Jair Mioto. Bom, vamos passar adiante, já que o deputado Jair Mioto não se encontra. Deputada Luciane Carminati, autor do projeto 78/2025, deputado Márcio Machado, dispõe sobre a flexibilização do uso de meias em brinquedos de recreação de solo acolchoado para pessoas com transtorno do espectro autista e outras condições que envolvam hipersensibilidade sensorial no estado de Santa Catarina. Como há devolução de vistas, esse é o projeto 78/2025. Presidente. Sim, senhor. Eu faço a devolução do 78/25, que foi concedido vista coletiva a todos os membros da comissão, apresentando uma emenda modificativa ao projeto 078/2025. Por favor, pode ler a emenda, deputado. Sim, senhor.
Meu nome é deputado Sargento Lima, eu tenho 1,80 m, sou moreno, cabelo grisalho. Enfim, sou o deputado mais bonito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O relatório e lei do voto do projeto número 7825, que dispõe sobre a flexibilização do uso de mesas e brinquedos de recreação de solo acolchoado para pessoas com transtorno do espectro autista e outras condições envolvem hipersensibilidade sensorial no Estado de Santa Catarina. A proposição prevê que o benefício ao seu responsável apresente documento comprobatório da condição com laudo médico de carteira de identificação de pessoas com TEA e os seus estabelecimentos afixem avisos informativos sobre o direito garantido por lei. O projeto já obteve parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, reconheceu sua constitucionalidade e juridicidade e também foi aprovado por unanimidade na Comissão de Esportes e Lazer sobre a relatoria do eminente deputado Carlos Humberto, destacando seu relevante caráter inclusivo. Encaminhando a esta comissão, compete análise de interesse público da matéria, bem como sugestão. E esse é o relatório. Vamos ao voto. A proposição e análise alinha-se aos princípios constitucionais, o direito ao lazer, à recreação e à da natureza social, e deve ser acessível a todas as pessoas, inclusive aquelas com hipersensibilidade sensorial, sob a ótica da proteção e segurança dos usuários. Contudo, entende-se pertinente a apresentação de uma emenda aditiva que resguarde os estabelecimentos e responsáveis legais em caso de eventual dano decorrente do não uso das meias, principalmente as antiderrapantes. A sugestão visa equilibrar a inclusão e é o dever de zelo assegurado que o exercício do direito seja acompanhado de responsabilidade. Isso posto no fulcros regimentais do artigo 144, voto no âmbito desta Comissão de Direito pela aprovação do projeto de lei de 78 nos termos da emenda modificativa que ora proponho. A emenda modificativa é essa, que, sob a ótica da proteção de saúde e segurança dos usuários, contudo, entende-se pertinente a apresentação de uma emenda aditiva que resguarde os estabelecimentos e responsáveis em caso de eventual dano decorrente do não uso das meias, principalmente as antiderrapantes, senhor. Modifica-se o artigo do projeto de lei 7825 e passa a vigorar com a seguinte redação, lá no artigo 3º. Os estabelecimentos deverão fixar avisos informativos sobre a presente legislação em local visível, garantido a ampla divulgação do direito aqui estabelecido e informado ao beneficiário e ao seu responsável legal, sobre os riscos pelo não uso de meias, principalmente as antiderrapantes, se comprometendo a zelar pela segurança e assumindo eventual responsabilidade por acidentes, danos ou lesões que possam recorrer. Esse foi o voto e a leitura da emenda modificativa. Bom, senhores deputados, como houve devolução de vistas da deputada Luciane Carminati, do PL 78/2025, e como nós temos uma emenda modificativa desse projeto, eu coloco em votação. O senhor quer... Eu gostaria de discutir. Por favor. Senhores deputados, bom dia, senhor presidente, que nos acompanha. Eu, sempre que posso, que tenho oportunidade, eu registro aqui e faço questão de deixar isso bem registrado, porque encontro, às vezes, alguns comerciantes, várias vezes, comerciantes que nos cobram com relação à apresentação de projetos de lei que fazem verdadeiras obrigações para donos de comércio. Sabe, os donos de comércio cada vez mais pressionados a fazer ações que acabam criando problema, encarecendo o serviço, encarecendo a prestação do serviço, ações que muitas vezes são desnecessárias, ultrapassam o limite da liberdade comercial. Então, eu confesso que me encontro bastante numa situação muito delicada, porque se de um lado a gente tem a sensibilidade, de outro lado eu me preocupo muito com o produtor, com o consumidor, com o fornecedor, com o comerciante, que tem que estar se preocupando com ações que são do governo, às vezes que são do pai, da mãe, de quem cuida do tutor, né? Então, eu nateço a emenda do deputado Sargento Lima. Confesso que nós temos que ter muita preocupação no momento de inserir a obrigação para o setor produtivo. O setor produtivo só quer uma coisa,
que a gente não atrapalhe. É isso que o setor produtivo quer. Então, vou acompanhar a emenda do deputado Sargento Lima, porque eu acho que ela até salvou o projeto, né, para a gente não criar mais problema para o setor produtivo. Faça essa observação, senhor presidente. Obrigado, deputado Ivanates. A palavra continua em discussão o parecer do deputado Sargento Lima. Bom, vamos encaminhar a votação. Os que forem favoráveis ao relatório do deputado Sargento Lima, permaneçam como estão. Aprovado o parecer, está aprovado o parecer com a emenda modificativa do deputado Sargento Lima, o projeto 78/2025. Deputado Márcio Machado, autor. PL 002/2026, autor deputado Lucas Neves, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, AMA, Wagner Pessoa, de Correia Pinto, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, consolida os atos normativos, concede de utilidade pública estadual do âmbito de Santa Catarina. Houve devolução de um voto vista sem manifestação da deputada Luciane Carminati. Então, permanece o parecer pela aprovação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Farei agora 3 pareceres, senhores deputados, de alguns projetos. O primeiro projeto, um projeto que mereceu um estudo muito grande, por causa de um sistema de avaliação e terapêutica para as pessoas com transtorno de espectro autista. Então, o relatório e voto ao projeto de lei 59/2023 dispõe sobre a implementação do sistema de inclusão escolar ABA para crianças com autismo nas escolas da rede pública do ensino de Santa Catarina. O deputado Jair Mioto é o autor. Eu sou o relator. O relatório trata os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa do deputado Jair Mioto, que pretende instituir a obrigatoriedade da adoção do sistema de inclusão escolar baseado na metodologia ABA, Applied Behavior Analysis, na rede pública estadual, para crianças com transtorno de espectro autista TEA. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária no dia 28 de março de 2023, e, após encaminhada à CCJ, sendo a deputada Ana Campanholo designada relatora. Em 25 de abril, foi aprovado no âmbito da CCJ pedido de diligência externa, requerendo a manifestação da Secretaria de Educação e da Fundação Catarinense de Educação Especial. Responderam nos seguintes termos. É importante eu explicar. Primeiro, Secretaria de Estado da Educação manifestou-se pela inviabilidade da matéria, destacando que a obrigatoriedade de aplicação do método ABA em toda a rede estadual não encontra respaldo nas políticas educacionais vigentes. A adoção de um único método para todos os estudantes com TEA desconsidera a necessidade de avaliação individualizada e contraria o princípio da flexibilidade pedagógica. A implementação universal da metodologia demanda estrutura e equipe especializada que o Estado não possui, tornando a proposta inexequível. O atendimento educacional especializado deve considerar múltiplas abordagens, não podendo ser restringido por imposição legal. 2. Fundação Catarinense de Educação Especial posicionou-se contrariamente ao projeto, afirmando que a obrigatoriedade da metodologia ABA não se alinha às diretrizes pedagógicas da Fundação Catarinense de Educação Especial e do Serviço de Apoio à Inclusão do Estado. A educação especial pressupõe pluralidade metodológica. Nenhuma abordagem deve ser instituída como obrigatória, por lei. A imposição do método ABA violaria a autonomia técnico-pedagógica das equipes e poderia, inclusive,
comprometer o atendimento individualizado. A execução do PL exigiria profissionais especializados, estrutura e recursos dos quais o Estado não dispõe. Mesmo diante das manifestações contrárias, o projeto foi aprovado no âmbito da CCJ, conforme relatório e voto da deputada Ana Campanholo. Na sequência, o projeto foi analisado na Comissão de Educação e, sob a relatoria da deputada Carminati, recebeu novo requerimento de diligência, dessa vez dirigido ao Conselho Estadual de Educação, ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED, e à Federação das AMAs de Santa Catarina, FEAMAS. Terceiro, Conselho Estadual de Educação manifestou-se pela rejeição da adoção obrigatória da aba. Quarto, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência reconheceu a relevância da aba, porém, afirmou que o projeto é inviável sem estudo técnico operacional conjunto da Fundação Catarina de Educação Especial e Secretaria de Estado da Educação. Quinto, FEAMAS conclui que o projeto é inviável por falta de estrutura de profissionais e risco prejudicar abordagens terapêuticas já existentes. Sexto, Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, ANIA. Foi juntado aos autos, no âmbito da Comissão de Educação, um documento da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, evento 18, folhas 73 a 82, contendo nota técnica densa e fundamentada, da qual se destacam os seguintes pontos. Primeiro, obrigatoriedade, compromete individualização e diversidade pedagógica, ignora diferenças no espectro autistas. 2, aba é abordagem terapêutica, não pedagógica. Imposição pode violar direitos e dignidade. E assim por diante. A nota técnica conclui afirmando: manifesta-se pela rejeição integral do PL 59/2023 por seu caráter antipistêmico, antipedagógico, anticientífico e inconstitucional. Após o retorno das manifestações técnicas, todas contrárias à adoção obrigatória da metodologia ABA, a Comissão de Educação deliberou pela rejeição do projeto, entendendo que a proposta afronta a autonomia pedagógica, não é compatível com as políticas educacionais vigentes e inviável do ponto de vista operacional. Finalmente, aportou nessa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na qual avoquei a relatoria para análise do interesse público da medida almejada na forma regimentalmente estabelecida. É o relatório. O voto, de acordo com o disposto dos artigos 144 e 209, inciso 3º do Regimento Interno, compete a essa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência analisar as propostas sob o prisma de interesse público. Assim, da análise cabível, observa-se que o projeto de lei em referência pretende instituir a obrigatoriedade da adoção da metodologia ABA em toda a rede pública estadual para atendimento educacional de estudantes com TEA, transtorno do espectro autista. Todavia, as manifestações técnicas constantes dos autos oriundas da Secretaria da Educação e de Estado da Educação, da Fundação Catarina de Educação Especial, do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Estadual dos Direitos de Pessoas com Deficiência, CONED, da Federação das AMAs de Santa Catarina e da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, ANIA, convergem integralmente que não há respaldo técnico-pedagógico nessa proposta. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por reconhecer a inexistência de interesse público na medida, voto com fundamentos dos artigos 144, inciso 3º, 209, 3º do Regimento Interno pela rejeição do projeto de lei 59/2023. É o meu relatório. O relatório está em discussão. Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório e pelo voto e, mais uma vez, discutir algo que nós deveríamos levar e pedir principalmente para os líderes que discutam a possibilidade de encaminhar o projeto para a CCJ como a última fronteira, um projeto a ser atravessado dentro dessa casa aqui. Inverter essa ordem é o que acontece na Câmara Federal. Outras assembleias também já adotaram isso, justamente para a gente não passar por esse dissabor, que muitas vezes nós estamos julgando aqui o projeto de um colega,
que se pese, que melhor que a intenção seja, esse é um projeto que ele recebeu um parecer negativo de todos os órgãos que foram consultados durante as diligências. Então, e veja bem, veio aprovado da CCJ. Então, eu acredito que as comissões temáticas ela têm essa obrigação de subsidiar lá a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Constituição e Justiça, de realmente não deixar prosperar projetos que possam estar, inclusive, até aumentando a fila no cartório das comissões finalísticas. Então, esse é parabenizar Vossa Excelência pelo voto e, mais uma vez, aí, levar à discussão essa questão de que a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação seja as últimas comissões a tramitar os projetos dentro dessa casa aqui. Seria muito mais funcional e evitaria muita discussão e tempo perdido. O projeto segue em discussão. Presidente. Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, que pese aqui o interesse do deputado Jair Mioto, né, que é uma pessoa que tem se dedicado muito também na questão de auxiliar nessa causa da inclusão escolar, que é hoje um grande desafio, né, para nós conseguirmos realmente construir uma sociedade inclusiva. Na verdade, a gente passa pela inclusão escolar. E é notório, muitas vezes, principalmente em escolas, e é notório, principalmente em escolas que faltam preparo, né, dos professores, muitas vezes, para dar toda a atenção que a criança precisa, ou que as crianças precisam, a diversidade, a dificuldade é muito grande, e por isso, né, o deputado Jair Mioto, ao estudar esse projeto, ele faz essa sugestão. Talvez a ideia, a fórmula de encaminhar, né, que poderia ter sido uma outra, no sentido de poder ajudar na questão metodológica, mas a preocupação do autor do projeto é muito nobre, muito importante, e em que pese as manifestações de instituições que a gente respeita e considera, né, como o Conselho Estadual de Educação, a Fundação Catarinense de Educação Especial, que são grandes referências e grandes instrumentos que nós temos. Mas nós precisamos avançar na questão da educação inclusiva e, obviamente, que mesmo não aprovando esse projeto pelas manifestações aqui já feitas, mas que fica aqui, né, um pedido de que essas instituições e a sociedade, a própria Secretaria de Estado de Educação, crie uma área específica para formação, preparação do segundo professor e, principalmente, da educação inclusiva. Acho que a ideia do deputado Jair Mioto aqui é tornar a educação escolar mais inclusiva, talvez por um caminho que ainda precisa ser melhorado, e eu lhe cumprimento pelo seu voto, vou acompanhar o seu voto, mas quero fazer essa reflexão aqui. Se nós quisermos ter uma sociedade inclusiva, de fato, nós temos que passar pela educação, e a educação exige investimento e preparo dos seus profissionais. Senhor presidente, também gostaria de... Por favor, deputado Ivan Nats, com o seu posicionamento. Eu tenho trabalhado muito, conversado muito com as mães de pessoas com portadores de necessidades especiais, de todas as suas denominações, e eu tenho conversado também com o governador Jorginho Melo. Eu acho que a gente tem que colocar no plano de governo, nosso plano de governo, e todos os candidatos que participarem desse processo eleitoral desse ano têm que se comprometer em criar a Secretaria da Inclusão. Porque temas de importância como esse devem ser debatidos em espaços próprios, com pessoas especializadas, com gente treinada, com gente capacitada, que compreende verdadeiramente o processo. Às vezes, o que acontece? Nós mandamos uma questão dessa lá para o próprio Conselho Estadual de Educação, e dentro do Conselho Estadual de Educação, a gente não sabe se nós estamos com pessoas com capacidade técnica de opinar sobre esse tema da inclusão, né? Então, o governo do Estado, qualquer que seja ele,
qualquer que seja ele tem a obrigação de criar, a partir do ano que vem, ou até nesse governo, a Secretaria da Inclusão, para que a gente possa ter inclusão nas escolas, inclusão na formação, inclusão na capacitação, inclusão no segundo grau, inclusão na universidade, no segundo grau, no terceiro grau, inclusão na pequena infância, na média infância. A gente precisa ter pessoas especializadas, treinadas e preparadas para enfrentar esse novo desafio. O número de pessoas identificadas com o aspecto autista cresce acentuadamente, senhores deputados. Acentuadamente todo ano. Cada vez a gente tem mais e mais pessoas diagnosticadas com esse sintoma, inclusive de adultos, que nem sabiam que eram portadores dessa síndrome. Então, é importante, até sugiro que ao final, a nossa comissão, ao final do ano, ou até o início do processo eleitoral, a nossa comissão recomende aos candidatos ao governo do Estado a criação da Secretaria da Inclusão. Acho que isso aí é fundamental. O Estado não pode mais continuar coexistindo sem um departamento especial para o debate das pessoas com necessidades especiais em todas as suas denominações. Essa é uma observação que faço a Vossa Excelência, e eu tenho certeza que durante o ano aqui a gente pode construir uma proposta para os candidatos a governador para que eles instalem, se comprometam em ter a Secretaria de Inclusão a partir do próximo governo, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela colaboração, deputado Nats. Eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse requerimento a essa comissão para oficializar o seu parecer e a gente dar prosseguimento à nossa proposta. Por falar nisso, eu quero saudar duas pessoas especiais aqui que fazem parte do estágio das estagiárias ou dos estagiários e estagiárias da Assembleia Legislativa. Um projeto muito interessante, e eu apresento a vocês a Maria Clara Hillesheim. Podia se levantar, Maria Clara? Portador de transtorno, portadora não tem o transtorno do espectro autista e está na equipe de comunicação. Obrigado, pode sentar. E a Isabelle, que trabalha comigo, que é autodefensora da Federação Catarinense das APAES. Então, são duas pessoas que estão colaborando, né? Tem mais pessoas aí nos gabinetes e vocês dão uma contribuição maravilhosa. Dizer ao deputado Nats que, justamente em Blumenau, e foi a primeira prefeitura que fez e criou a Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto. Blumenau hoje é campeoníssima em paradesporto, é uma potência, como é também no esporte amador em geral, né, com inúmeros troféus aí de jogos abertos, enfim, do esporte amador e também do esporte de rendimento. Então, nós podemos certamente conversar com esse pessoal para engrandecer e tornar mais factível todas as sugestões que Vossa Excelência nos trouxe. Por favor, deputado. É só dar as boas-vindas e cumprimentar e desejar que, né, vocês sejam sempre inspiração para outras pessoas também. Acho que esse é um grande papel, uma grande responsabilidade. A ideia do deputado Ivan Nats, eu fico refletindo, né? Na verdade, a gente precisa muito, deputado, são de políticas públicas e recursos. Nós temos uma fundação que, com um pouquinho mais, ela consegue fazer e, talvez, a Secretaria de Estado da Educação, que ela tem uma missão muito grande, criar ali uma diretoria ou duas com recursos financeiros nessa área para preparar bem os professores da rede estadual e também da rede municipal. Hoje os da municipal são mais bem preparados e criar política pública de apoio, né? Porque a gente vai criando às vezes uma estrutura, depois não tem orçamento e fica aquela
frustração. Mas eu acho que é um tema para ser debatido com cuidado, mas na minha experiência, mostra que o que a gente precisa é política pública com recurso financeiro e talvez aproveitar melhor, né, porque a inclusão verdadeira tem que ser as pessoas todas juntas. Então, acho que a educação formal, se ela criar um braço para isso, a gente complementa toda essa sua preocupação. Eu lhe cumprimento pela iniciativa, pela proposta, mas eu imagino, meu pensamento, que seria criar políticas públicas dentro das atuais estruturas e trabalhar em conjunto. Essa, na minha opinião, seria proporcionaria uma inclusão ainda melhor, né? E mais condições para a sociedade, para que a gente tenha mais exemplos bons, né? Como essas duas jovens, né, que nós temos aqui na Assembleia. Meu pensamento. Obrigado, deputado Zé Milton. Nós temos que, com essa proposta de deputado Ivan Nats, eu acabei não terminando a votação. E antes de colocar em votação, eu quero enaltecer o deputado Jair Mioto. Ele é autor de vários projetos aí, uma pessoa extremamente interessada na inclusão. Só que, assim, acompanhando o que o deputado Zé Milton falou, o deputado Ivan Nats e também o sargento Lima, para isso tem a ciência, né? O achismo e as modas, elas têm que ser muito bem tratadas, né? Entre aspas. O que importa é a evolução da mente humana em relação a vários temas. Esse tema do autismo é um tema que vem quebrando paradigmas através da história. No começo, alguns anos atrás, não se fazia diagnóstico do transtorno do espectro autista. Hoje, provavelmente, se faz mais diagnósticos do que, na realidade, eles existem. Então, isso está criando uma confusão e uma necessidade de reavaliação, inclusive dos critérios de fazer o diagnóstico ou não se fazer. Então, isso significa o quê? Que a ciência ainda não encontrou e não assinou definitivamente tudo que existe sobre esse transtorno do espectro autista. Por isso, nós rejeitamos o engessamento o meu parecer foi que fosse importante rejeitar o engessamento da educação das pessoas com transtorno de espectro autista por causa que é uma pluralidade de eventos e de sintomas e sinais das pessoas que têm esse diagnóstico. Então, não dá para engessar através de um método. Eu coloco o relatório em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado o relatório. O segundo voto, o segundo PL, 346/2022, deputado Gessé Lopes, institui o Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência e Portadores de Doenças Permanentes, CEPED, no âmbito de Santa Catarina. Eu sou o relator e eu passo a ler o meu relatório. Então, projeto 346 institui o Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência e Portadores de Doenças Permanentes no âmbito do Estado de Santa Catarina, deputado Gessé Lopes, o autor. Relatório tratam os presentes autos da proposição legislativa de iniciativa de Gessé Lopes, que pretende instituir o Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência e Portadores de Doenças Permanentes, CEPED, no âmbito de Santa Catarina. A matéria foi admitida e aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, em 4 de abril de 2023, nos termos do relatório e voto do deputado Márcio Machado. Em seguida, a Comissão de Finanças e Tributação, o processo foi diligenciado à Secretaria de Estado da Fazenda para manifestação. A Secretaria de Estado da Fazenda se manifestou nos seguintes termos: a proposta em si não acarreta aumento de despesa, entretanto, preocupa-nos o fato de que deficiências ou doenças podem ser condições para isenções tributárias. Assim, relegar a gestão desse cadastro aos municípios pode acarretar a perda de um controle mais efetivo sobre esses reconhecimentos, a viabilizar isenções indevidas. E o caráter vitalício também não nos parece razoável, na medida em que doenças e limitações podem regredir.
Seguindo a tramitação, o projeto, então, foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação em agosto de 23, nos termos do relatório do voto de Ivan Nats. Finalmente, aportou nessa Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, no qual avoquei a relatoria para análise da matéria. Assim, solicitei novas diligências para a PGE, a Fundação Catarinense de Educação Especial, a Polícia Científica de Santa Catarina e Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As manifestações. Fundação Catarinense de Educação Especial manifestou-se favorável com ressalvas técnicas importantes. Desburocratização dos benefícios. A Fundação Catarinense alerta que o projeto não explica como essa desburocratização ocorrerá. Os benefícios estaduais, pensão especial, redução de jornada, passe livre, etc., têm critérios legais específicos que não podem ser simplesmente substituídos pelo cadastro. B. Reconhecimento vitalício da deficiência ou doença. Artigo 2º, inciso 4º. Considera inadequado, pois, embora a deficiência possa ser permanente, a funcionalidade da pessoa pode mudar, tornando-a apta ou inapta a diferentes benefícios ao longo da vida. C. Terminologia inadequada. Recomenda substituir portador de deficiência por pessoa com deficiência, conforme legislação e terminologia atual. Segundo, Polícia Científica de Santa Catarina manifestou-se favorável, ressaltando que carteira de identidade já comporta símbolos que indicam deficiência, conforme portaria 18/2023. Terceiro, Procuradoria-Geral do Estado não identificou vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Quarto, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED. O Conselho recomenda aprovação com ajustes para que o cadastro se torne uma ferramenta efetiva de inclusão e planejamento de políticas públicas. Quinto, Secretaria de Saúde manifestou-se no sentido de não apoiar o projeto na forma atual, apontando problemas como terminologia, base científica, proteção de dados sensíveis, compatibilidade com políticas de saúde já existentes, critério vitalício inadequado, definição incorreta de, entre aspas, doença permanente. É o relatório. O voto, de acordo com o disposto do artigo 144, 209, inciso 3º do RI, compete a essa comissão analisar as proposições sob o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade aludidos no artigo 87. O projeto de lei em análise propõe a criação do Cadastro Estadual de Pessoas com Deficiência ou Doença Permanente, com a finalidade de organizar informações, facilitar acesso a políticas públicas e desburocratizar procedimentos administrativos voltados a esse segmento da população. Por sua vez, a Lei Estadual 17.292, de 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência, já prevê, em seu capítulo 7º, do título 3º, a instituição do Sistema Estadual de Informações sobre Deficiências, com a criação e manutenção de base de dados, reunião e difusão de informações e fomento à pesquisa e à produção de estatísticas. Nesse sentido, apresentei uma emenda substitutiva global, propondo a alteração do referido capítulo da Lei 17.292/2017, de forma a integrar em um único instrumento normativo as disposições do presente PL. Com isso, institui-se o cadastro estadual, integrado ao sistema já existente, que passa a contemplar também a gestão das autorizações de estacionamento em vagas reservadas, por exemplo, para pessoas com deficiência. A proposta de emenda traz ganhos de eficiência administrativa, segurança jurídica e interoperabilidade com sistemas nacionais e municipais, ao mesmo tempo em que assegura a observância da Lei Brasileira de Inclusão e Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda a integração em cadastro único sob coordenação estadual e execução descentralizada pelos municípios permitirá maior confiabilidade das informações, melhor planejamento de políticas públicas e atendimento mais célere às pessoas com deficiência e às pessoas com doenças crônicas. Além disso, a emenda cria carteira estadual de identificação da pessoa com deficiência ou doença crônica,
instrumento que unificará as diversas carteiras de identificação em um único documento estadual e atribui à Fundação Catarinense de Educação Especial a competência deste documento, com a mesma expertise que vem desempenhando na emissão das carteiras do autismo, da fibromialgia e do passe livre. Por fim, esse relator entende que a aprovação da matéria nos termos propostos pela emenda substitutiva global representa medida de racionalização normativa e de fortalecimento da política estadual de inclusão. Ante o exposto, no âmbito desse órgão fracionário, por considerar presente na medida o interesse da coletividade, voto com fundamento dos artigos 144, terceiro, 209, terceiro do Regimento Interno, pela aprovação do projeto 346-2022, nos termos da emenda substitutiva global, que apresento em anexo. Dois projetos realmente que tivemos que dar uma estudada, uma olhada em pareceres para a gente não incorrer em vários erros e vícios, enfim. O projeto está em discussão, o parecer está em discussão. Presidente. Por favor, deputado Sargento Lima. Eu vou votar favorável e vou acompanhar o relator, mas vamos aqui... É exemplo de outros projetos que tramitam nessa comissão e muitas vezes retornam às diligências e a gente pode observar algo em relação à terminologia aplicada ali, que é considerada inadequada muitas vezes, né? Eu já vi, pela terminologia inadequada, se levantar o questionamento, inclusive, de reprovar um projeto que tenha um bom interesse, que seja interessante para a sociedade. É a mesma coisa de falar o seguinte: o sujeito está morrendo afogado ali e ele pede socorro, me joga uma boia. O salva-vida não joga nada para ele, porque ele fala assim, não, o nome desse equipamento é Life Belt. Você não empregou a terminologia adequada, né? Então, toda vez que eu vejo assim, olha, por não empregar a terminologia adequada, eu fico pensando assim, quem não quer fazer, realmente não quer fazer mesmo. E a primeira coisa que ele vai se agarrar é com esse tipo de coisa, né? Todo mundo sabe a intenção do autor. Hoje de manhã, durante o café da manhã, nós estávamos no mesmo hotel, eu e o deputado Ivanatos, falando da necessidade que as pessoas têm de voltar para dentro da caverna. É impressionante isso, de burocratizar tudo aquilo que possam tocar com suas mãos. Um cadastro desse é aquele que, quando o sujeito vai lá, não estou falando de acessibilidade, lógico, eu poderia falar palavras bonitas, vamos falar qual que é a verdadeira realidade. O indivíduo vai lá dentro do escritório de advocacia do deputado Ivanatos e ele fala assim, olha, eu preciso comprovar que você é portador de algum tipo de deficiência. Eu não posso forçar esse cara que muitas vezes não tem um carro, não tem uma mãe, não tem um pai, não tem ninguém para levar ele num médico para emissão de um laudo, sendo que ele poderia, através de um aparelho celular hoje, abrir um simples cadastro e falar assim, olha, eu tenho aqui o meu cadastro daqui, ok, emite a certidão na hora de um órgão do Estado. Que necessidade é essa que a gente tem de burocratizar exatamente tudo aquilo que a nossa mão pode alcançar? A gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que sair de dentro da caverna. Os cadastros servem exatamente para isso. O senhor está lá, fala assim, eu preciso aqui. O senhor chega na prefeitura e fala assim, eu quero pegar o meu adesivo aqui para colocar o meu adesivo no meu carro para me poder estacionar. De novo, mandar o sujeito para a fila do atendimento municipal, para que ele consiga uma consulta, para que ele consiga comprovar aquilo que está óbvio, que está a olhos nus de todo mundo, vendo que ele não tem a capacidade comparativa com as outras pessoas que não têm deficiência alguma, e sendo que ele poderia falar só um pouquinho, nós temos aqui o cadastro estadual. Um minutinho, 1 minuto, senhor. Está aqui. Pode ir lá, pega lá o teu adesivo, coloca no teu carro e pronto a ficha. Sabe? Então, o interesse do deputado Gessé ficou explícito mesmo, que era realmente de ajudar e de facilitar esse tipo de processo que transforma a vida de umas pessoas num inferno, né? Que você passa um dia inteiro para conseguir um adesivo para colocar no carro. Quando vai recorrer na justiça em alguma coisa, você tem que, de novo, bater na porta de médico. Sempre que o cara é rico, ele vai lá e paga uma consulta particular, o cara pega e faz o laudo para ele. Agora, se ele não tem condição, é um inferno recorrer à rede pública de novo para poder comprovar aquilo que é óbvio. Então, eu parabenizo ali o deputado, parabenizo a excelência pelo voto, pela
tentou, de alguma forma, emoldurar isso aí, né? Mas em relação aos termos, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque quando um questionamento de uma diligência vai para lá e fala, olha, terminologia inadequada, dá vontade, o que eu escuto é bem assim, olha, não quero fazer, então vou dar qualquer desculpa, faz esparrapada aí para não fazer mesmo, porque dá trabalho. Óbvio, a gente não quer criar óbice, uma trabalheira infernal para secretarias, então para o governo do Estado, enfim, mas o trabalho deles lá é entender que eles têm que estar servindo uma população que espera celeridade e que está fugindo de dentro da caverna. A gente não pode voltar, sempre estar caminhando para trás. Obrigado, presidente. Parabéns pelo posicionamento, deputado Sargento Lima. Continue a discussão. Como não há mais pessoas inscritas para a discussão, coloco em votação o parecer. Aprovado. Terminando o rol, eu vou ser o mais sucinto possível. 861, PL 2025, autor deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação de Pais Atípicos de Ituporanga, de Santa Catarina, e altera o anexo único à Lei 18278, que consolida os atos de Santa Catarina. Eu sou pela aprovação do projeto, já que cumpriu todos os quesitos legais. O parecer está sob votação ou discussão. Como ninguém queira discutir, em votação. Os que forem a favor, pelo menos estão aprovados. Por último, projeto de Vanats, PL 737-2025, autor deputado Nilson Berlanda, que institui o Dia Estadual da Mãe Atípica e altera o anexo único da Lei 18531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência e demais deputados o relatório PL 0737/2025. O Vossa Excelência já relatou, institui o Dia Estadual da Mãe Atípica e altera o anexo. O autor pretende registrar o dia 30 de novembro como o Dia das Mães Atípicas em Santa Catarina. O projeto de lei atende todas as finalidades estabelecidas na legislação, recebeu parecer favorável das demais comissões, razão pela qual o voto é pela aprovação da matéria. Está em discussão o projeto. Está em votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Senhor presidente. Sim, senhor deputado. Contra? Bom, tudo bem. Registro a Vossa Excelência autorização a pedido do deputado Camilo Martins para colocar em pauta, colocar em extra pauta o relatório ao projeto 395/2024, que altera a Lei 17.292/19 de outubro de 2017 e consolida a legislação que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência para assegurar à pessoa com deficiência o direito de solicitar acesso aos serviços públicos, incluindo procedimentos judiciais e administrativos por meio digital. Se estiver autorização de Vossa Excelência, posso apresentar o parecer. Eu vou só um instantinho para a consultoria técnica dar uma olhada. Ok, pode ler o seu relatório. Bom, também é um projeto, eu coloco em extra pauta, porque também não vi nenhum óbice na tramitação da matéria, também voto pela aprovação, uma vez que o autor apenas solicita que os serviços públicos, o acesso aos serviços públicos sejam oferecidos de forma digital às pessoas portadoras de deficiência. As diligências que foram apresentadas, todas elas vieram no sentido de que o serviço já é oferecido desta forma, razão pelo qual não encontrei óbice pela aprovação da matéria, senhor presidente. E faço o voto pela aprovação do projeto de lei 395/2024, que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para assegurar às pessoas com deficiência o direito de solicitar acessar os serviços públicos, incluindo os procedimentos judiciais e administrativos por meio digital. Está em discussão o parecer do deputado Ivan Nats, um projeto extra-pauta, projeto 395/2024, autoria Camilo Martins. O projeto está em discussão. Como não há ninguém que queira discutir, em votação, os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Um aviso final.
ocorrerá dia 5 de março, próxima semana, em Taió, o Simpósio de Educação Inclusiva, construindo caminhos para a inclusão social e familiar dessa comissão. Tem mais de 800 pessoas inscritas. Local, Clube Caça e Tiro, 15 de novembro de Taió. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a todos pela presença.